Bom, continuando então a falar sobre correntes, né? Nossa parte 4 das videoaulas referente ao capítulo 17 do livro do Stigler, né? Então, a gente já falou sobre nomenclatura das correntes, né? Toda aquela parte ali da variação da velocidade, né? Que o elo da corrente vai ter. E agora a gente vai falar sobre o equacionamento, né, das equações para calcular comprimento e distância entre centros da corrente e também a parte de potência, né, como é que se dá a transmissão de potência e como é que eu determino os limites de transmissão de potência, né, das correntes, para poder fazer a especificação adequada. Então, primeira coisa, a equação para calcular o comprimento da corrente, né, como a gente já tinha comentado, ela vai ser em função do passo, né, da corrente, né? Lembrando que eu não posso usar qualquer valor para o comprimento da corrente, né? Porque ela tem que ser múltiplo inteiro do número de passos, né? Do passo da corrente. Então, na equação, veja que eu tenho aqui um L sobre P, L é o comprimento da corrente, P é o passo. E aqui eu tenho um igual, né, com esse pontinho em cima, mostrando que isso daqui tem que ser resolvido, né, de tal forma que você calcule todo esse valor que está do lado esquerdo do igual e você não pode passar o P para o lado de lá, né, multiplicando, né, porque o comprimento da corrente tem que ser múltiplo do passo. Então, isso é uma relação, é uma proporção, né. Então, você deve pegar os seus parâmetros, né, o C continua sendo a distância entre centros, N1 e N2 é o número de dentes da roda dentada menor e maior, respectivamente. Faço essa conta, veja que o passo, né, da corrente que eu defini, né, até nesse ponto onde eu vou calcular esse comprimento da corrente, eu já tenho que ter definido qual que é o modelo da corrente que eu estou usando, né? Então eu já tenho o passo dela. Então eu faço essa conta e eu vou achar um valor. Se eu achar um valor fracionário, eu tenho que arredondar, ou para baixo ou para cima, dependendo se eu quero aumentar ou diminuir a distância entre centros, né? E por isso que nessa equação eu vou ter que correlacionar esse valor para achar um número inteiro, né? Para ter um L sobre P que vai representar um número inteiro. E, obviamente, se eu precisar de fazer esse arredondamento, né? É bem provável que eu não ache um número inteiro, vou necessitar fazer um arredondamento, eu vou ter que recalcular a distância entre centros para esse arredondamento que eu fiz, né? Para poder ter um número inteiro, né? De passos, né? Na minha corrente. E aí as equações que eu vou usar para recalcular, né, a distância entre centros são essas daqui. Estão correlacionadas com aquela distância, né, para calcular o comprimento da corrente, obviamente. Nessa equação, para calcular o C, aparece um parâmetro novo, que é esse A maiúsculo, que é calculado por essa equação daqui de baixo, né? E veja bem que nessa equação vai estar o L sobre P, que você calculou e arredondou, né? E aí você joga e calcula a nova distância entre centros para essa padronização que você fez, né? Aqui o equacionamento é feito de tal forma que o valor do ar que você vai calcular aqui, ó, fazendo essa relação do número de dentes aqui, ó, e subtraindo L sobre P, isso vai dar sempre um valor negativo. Esse valor negativo, na hora que você jogar na equação de cima, esse menos com o valor negativo que vai dar aqui vai dar mais. E aqui o A elevado ao quadrado, né, vai fazer ele também ficar positivo, e esse valor vai ser maior do que essa parcela, fazendo com que essa raiz quadrada não seja, que seja um número real, né? Então, se der diferente disso, verifica alguma conta que você possa ter errado, né? E fazendo essa conta, você calcula a nova distância entre centros para o arredondamento que você fez no comprimento da corrente, né? E ele faz um comentário, né? Ali, ó, é preferível usar um número ímpar de dentes na roda dentada motora e um número par de passos na corrente para evitar o uso de um L especial. Então lá ele explica, né? É importante vocês darem uma lida nessa teoria toda no livro, que ele vai explicando ali que usando o número ímpar de dentes na roda dentada, você vai acabar tendo um número par de passos na corrente. Se você usar um número par de dentes na roda dentada, a corrente vai ter um número ímpar de passos. E aí, se você tiver uma corrente com número ímpar de passos, o que vai acontecer? O elo normal que a gente viu, né, na aula anterior, a gente viu que ele é composto por, basicamente, né, resumindo ali, duas placas de elo e dois roletes, né, dois pinos com roletes. Então, na hora que eu pego esse elo padrão e vou montando ele na sequência, eu vou ter sempre um número par,
porque o elo padrão tem 2 roletes, então vai ter sempre múltiplos de 2, né? Então, para eu conseguir ter um número ímpar, vou ter que ter um elo especial, né? O que seria esse elo especial? Esse elo especial seria um elo que teria 3 roletes, né? Com 3 placas de elo, né? E aí isso faria com que a corrente teria um elo especial, né? Fazia ela ficar um pouco mais caro, né? E um pouco mais difícil de achar uma corrente padronizada com esse elo especial, né? Tornaria, assim, para você comprar essa corrente um pouquinho mais difícil, talvez um pouquinho mais caro, né? Então, é uma observação que ele faz, que é uma forma do projetista tentar ali reduzir custo e facilitar, né? Para manutenção, né? Então, é uma característica ali, né, que o projetista pode adotar, né? Para poder facilitar o projeto. E aí, na sequência, ele entra com as equações de transmissão de potência, né? E aí ele começa a descrever o que a gente já tinha comentado também, né? Geralmente na corrente são 2 elementos que vão ditar a capacidade de potência que ela vai ter. Um deles é a placa de elo, né? Que pode sofrer, né, uma ruptura devido ao excesso de esforço, e o outro deles é o rolete, né? Devido à carga que ele vai sofrer no contato com a roda dentada, pode se deformar e gerar falha da corrente. Então, o livro descreve ali, ó, a resistência à fadiga, né, das placas de elos governam a capacidade de potência nas correntes em baixas velocidades. Nós vamos ver por que disso. E ele define 2 equações, o H1 e o H2. Então, o H1 seria a potência limitada pela placa de elo e o H2 a potência limitada pelo rolete, tá? Os 2 elementos que podem falhar. No livro, ele escreve potência nominal, tá? Aqui eu vou fazer questão de riscar esse nome aqui, ó, o nominal, para não confundir vocês com o que a gente vai ver mais para frente, o que representa a potência nominal num problema, né? Num projeto que a gente vai encontrar, tá? Basicamente é a potência H1 e potência H2. A potência H1 ela é a potência que é limitada pela placa de elo e a potência H2 pelo rolete. Essas 2 equações são equações empíricas, tá? Determinadas de forma experimental. Então, por isso que o expoente aqui são valores, né? Não são valores inteiros, né? Você pode achar estranha a equação, porque é uma equação empírica, né? Experimental. Então, para calcular o H1, você vai pegar então esse valor 0,003 multiplicado por N1. N1 é o número de dentes da roda dentada menor, elevado a 1,08, que multiplica esse N minúsculo aqui, ó, o N1 seria a velocidade da roda dentada em RPM, elevado a 0,9, que multiplica o passo em milímetros, né? Aqui dividido por 25,4. O que aconteceu aqui, ó? Se você pegar o livro do Stigler, que está com as unidades no sistema americano, a equação não vai ter esse dividido por 25,4 não, né? Porque você vai estar julgando o passo em polegadas, tá? Por que aqui nessa equação eu estou dividindo por 25,4? Porque essa equação empírica foi feita usando todas as unidades do sistema americano, né? Que o Stigler é americano, né? Os autores do livro são americanos, então eles fizeram usando as unidades do sistema americano. Então, para eu julgar nessa equação, o que está dentro do parêntese aqui, ó, tem que estar em polegadas, né? Mas como é uma equação do sistema internacional, então a gente acrescentou esse 25,4, ou seja, o valor do passo eu vou julgar ele em milímetros. E a equação automaticamente converteu para polegadas. E aí eu vou ter a equação da forma adequada, como ela deve ser calculada, né? Teria como fazer isso daqui sem ter que fazer essa conversão? Você teria que repetir o experimento. Provavelmente a equação teria outros expoentes e outras constantes, né? Ok? Então, para poder facilitar a vida, basta fazer essa conversão, né? E esse termo entre parênteses, ele está elevado a tudo isso daqui, ó. Isso tudo está elevando esse termo dentro do parênteses, né? É o expoente. Então, seria 3 menos 0,07 que multiplica o passo, né? Pode julgar o passo em milímetros, sendo que a equação automaticamente já converte ele para polegadas. E você vai achar a potência em quilowatt, tá? A equação de baixo é a equação que vai definir a capacidade que o rolete teria, né? Então essa equação vai ser 643
746 que multiplica um KR, e é importante ver o que significa esse KR. KR é uma constante. De acordo com o tipo de corrente, essa constante varia o valor dela. Então aqui o livro está falando. Se eu tiver uma corrente, número, lembra lá da classificação das correntes, né? Por número. Então se eu tiver uma corrente classe 25 e 35, o valor do KR vale 29. Se, ponto e vírgula, né? Então deu uma pausa. Se eu tiver a corrente número 41, que é outra corrente especial, o KR vale 3,4, né? Ponto e vírgula de novo, interrompe. Se eu tiver as demais correntes, que vai de 40 a 240, o valor do KR vale 17, ok? Então o valor do KR é de acordo com o tipo de corrente que você está usando. Multiplicado por N1 elevado a 1,5, que multiplica o passo, né, fazendo a conversão, elevado a 0,8 sobre N1 elevado a 1,5. Então, por essa equação, eu determino a potência máxima que a corrente vai ser capaz de transmitir, limitada pela resistência do rolete. Qual das duas eu vou usar? O pior caso, que vai ser o menor valor que eu vou encontrar, né? E aí, por isso que ele falou que a resistência à fadiga, né, que a gente está determinando, para a placa de elo, que é essa equação daqui de cima, governam para baixas velocidades, né? Porque aqui, ó, a velocidade angular no H1 está no numerador e a velocidade angular no H2 está no denominador. Então, se eu tiver velocidades muito altas, o numerador cresce, né? E aqui no caso eu vou ter um denominador mais alto e essa potência vai ser pequena. Então, essa potência iria governar, né, para altas velocidades. Para baixas velocidades seria o contrário, né? Basicamente é isso que vai ter. Então, na prática, o que eu vou ter? Entendido o que significa essas duas equações do H1 e do H2, né? Aí o livro descreve, né? Primeiro ele dá um exemplo, né? Ele pega aqui, ó, valores, né, numéricos, né? E primeiro ele faz uma observação. Se eu estiver trabalhando com a corrente especial 41, nessa equação do H1, o 0,03 se transforma em 0,00165. Mais um detalhezinho da equação experimental, né? Mas ele comenta lá, ó, o H nominal, que ele vai chamar de H nominal, seria o mínimo desses dois valores, H1, né, e H2, né? Então, basicamente, o que eu vou ter não vai nem ser o H nominal, vai ser o H tabelado, que eu vou procurar na tabela 17.20. Então, vamos entender. Aqui ele pegou um exemplo de ele tem um pinhão com 17 dentes, né, uma rotação de 1000 RPM, né, e uma corrente número 40, com um passo de 12,5 milímetros. Julgando todos esses valores nessa equação, ele achou que o H1 deu 3,92 kW e o H2 deu 15,94 kW. O que isso quer dizer? O H1 é a potência máxima que a corrente consegue transmitir devido à resistência da placa de elo. E o H2 é a potência máxima que ela consegue transmitir devido à resistência do rolete. Então o rolete conseguiria transmitir até quase 16 kW de potência, mas a placa de elo não. A placa de elo só consegue transmitir 3,92. Então o que seria o H tabelado, né? Que seria uma informação bastante importante para a gente. O H tabelado, e o que é o H tabelado? O H tabelado é o valor que eu vou olhar lá naquela tabela que nós vimos, que vai me dar a capacidade da corrente. Então, o H tabelado vai ser o menor desses dois valores. Então, no caso, o H tabelado vai ser 3,92. Então, eu vou buscar lá na minha tabela, baseado em cima desse valor que foi o menor dos dois valores. Ok? Nos exercícios, né, que vocês tiverem que fazer, vocês vão ter que aplicar isso, né, nos cálculos, né? E aí, o que eu tenho? Baseado nesse H tabelado, né, eu vou determinar o que seria potência admissível para o meu projeto. Então eu olhei lá para a minha corrente, eu vou ter um H tabelado de tanto. E aí eu vou vir cá e calcular o HA. O que é o HA? O HA ele leva em consideração esse H tabelado que a gente acabou de definir e eu multiplico ele por duas constantes, o K1 e o K2, né? O que é o K1 e o K2? O K1 é o fator de correção para o número de dentes distintos de 17. Né? Lembrando que na videoaula anterior a gente comentou que a tabela que vocês vão julgar esses valores foi
feita, né? O experimento foi feito, né? Que coletou os dados de potência, foi feito para uma roda dentada de 17 dentes e uma corrente com fileira única. Se eu tiver número de dentes diferente de 17, em vez de procurar outra tabela, eu aplico esses fatores de correção. O K1 para número de dentes e o K2 para fileira, número de fileiras, né? Se eu tiver mais de uma fileira, eu tenho que aplicar o K2, tá? E aí, fazendo essa multiplicação, eu acho a minha situação, né? O que é o HA? Qual que é a potência admissível para minha corrente, para o meu projeto que eu defini, com o número de dentes da roda dentada já definido, com o número de fileiras também já definido, tá? E aí eu vou fazer o que com esse HA? Eu vou comparar esse HA com a potência que deve ser transmitida, que é a potência de projeto, né? Que ele chama de HD, né? Como que eu calculo esse HD? Repare que essa equação para potência de projeto é exatamente a mesma da transmissão por correia, tá? Essa potência transmitida vai ser a potência nominal, e é por isso que na hora que a gente estava falando lá daquele H1 e H2, eu cortei o nominal, para vocês não confundir com essa potência nominal. O que é essa potência nominal? É a demanda que eu vou ter de potência para realizar a minha tarefa, né? Então vamos supor que eu preciso, nesse sistema de transmissão, eu preciso levantar uma carga a uma certa velocidade. Então eu vou calcular qual que é a demanda de potência para executar uma tarefa, né? Então o meu problema, por exemplo, vai descrever qual que é essa demanda de potência. Então isso é o que eu vou chamar de potência nominal, tá? Então pegando essa potência nominal, multiplicando pelo fator de serviço e pelo fator de segurança, né, eu tenho o meu HD, que é a minha potência de projeto, tá? O que eu tenho que fazer? O HD, que é a potência de projeto, vai ter que ser menor ou igual à potência admissível. Porque se o HD não for menor ou igual, quer dizer que essa corrente que eu acabei de mencionar não aguenta transmitir aquela potência de projeto, né? Obviamente que eu vou ter que fazer tudo, né, no projeto para que isso aconteça, né? Então a potência transmitida para minha aplicação tem que ser menor ou igual do que a potência permissível. Aí eu garanto que a minha corrente vai suportar aquele trabalho, né? Obviamente, como as correntes são padronizadas, né, eu vou geralmente ainda ter uma margem de segurança entre esses dois valores, né? Eles acabam que praticamente nunca vão ser iguais. Eles vão ser, o HD sempre vai ser menor do que o HA, ok? Então essas são as equações de potência, né? Aqui no caso da corrente é um pouquinho mais complicado que a correia, né? Exatamente por eu ter essa característica, né, de ter as correntes tabeladas e de ter essas duas equações do H1 e do H2 que definem, né, a potência máxima transmitida ou pelo rolete ou pela placa de elo, ok? Os fatores de correção, K1 e K2, que a gente acabou de ver, estão nas tabelas 17.22 e 17.23. Então lembra que a gente comentou que a tabela que vai me dar a potência admissível foi feita para uma roda dentada de 17 dentes. Então observe aqui, para 17 dentes o K1 vale 1, ou seja, não tem nada para corrigir, né? Se eu tiver menos do que 17 dentes, o K1 vai ser menor que 1. Se eu tiver mais do que 17 dentes, o K1 vai ser maior do que 1, tá? E o fator de correção para número de fileiras está do lado de cá. O experimento foi feito para uma única fileira, então para uma fileira o K2 vale 1, ou seja, não corrige nada, né? Se eu tiver, aí olha que interessante, se eu tiver uma corrente com duas fileiras, a princípio você poderia pensar que ela conseguiria transmitir o dobro da potência da corrente com uma fileira, mas não é verdade. A corrente com duas fileiras transmite 70% mais, 1,7 vezes a potência do que ela transmitiria com uma fileira única. A corrente com 3 fileiras transmite 2,5 vezes a potência de uma fileira, né? E aí eu tenho os multiplicadores aqui para ter mais mais fileiras, né? Então o K1 e K2 é determinado por essas tabelas, né? E eu consigo determinar a potência de projeto, né? E por último, né, definindo então as equações de força, né? Então aqui eu tenho a força total atuante no ramo tenso da corrente. Então no ramo tenso da corrente, basicamente eu tenho 3 parcelas que contribuem para essa força. Uma delas é a força tangencial,
que depende, né, da minha aplicação, da potência e da velocidade, né? Eu tenho essa equação pelos parâmetros que eu já calculei no meu projeto. Outra parcela é dada pela força centrífuga, tá? Então, como é que eu calculo essa força centrífuga, né? Parecida com o que nós vimos lá em correia, que também tem a força centrífuga, né? Porque é um elemento em rotação. Para calcular forças centrífugas na corrente, eu vou pegar a massa de metal, esse parâmetro mm aqui, ó, seria a massa, né, por metro da corrente, né? Isso é um parâmetro, obviamente, dado, né, pelo catálogo, né, do fabricante, né, da corrente. Para cada tipo de modelo de corrente eu tenho um valor diferente, né? Na nossa tabela a gente tem esse valor, né, para vocês poderem usar em alguns exercícios, multiplicado pela velocidade ao quadrado, né? Seria velocidade periférica, velocidade tangencial da corrente, né? E por último, essa última parcela, que muitas vezes é a menos representativa, é a força devido ao efeito catenário. Algumas vezes ela é até desconsiderada, desprezada, mas é importante vocês conhecerem, né? O que é essa força? Efeito catenário, para quem não conhece, nunca ouviu falar esse termo, efeito catenário é a barriga, né, que a corrente vai fazer, né, devido ao distanciamento entre o centro das duas rodas dentadas, né? Então, geralmente, ela sofre, né, esse efeito, né? Em cabos eu também tenho isso, né? Muitas vezes quando eu vou determinar, por exemplo, cabos que estão entre distâncias muito longas, né? Um exemplo clássico, né? Determinar, por exemplo, a barriga que o cabo num sistema de transmissão de energia vai fazer, né? Porque eu não posso permitir uma barriga muito grande, né? Porque senão fica perigoso, o cabo fica baixo. E eu nem posso forçar demais o cabo para eliminar essa barriga, que é o efeito catenário, porque senão eu traciono demais o cabo e ele, né, vai ter uma vida útil menor. Então o efeito catenário significa isso, né? Aqui, ó, a barriga que ele vai fazer de acordo com as distâncias entre os apoios, né? Então essa força devido ao efeito catenário é calculado pegando o K, né, que é uma constante, que para a linha de centro entre as polias até 40 graus, né, ou seja, se eu tiver as duas polias na horizontal ou tiver inclinado até 40 graus, o K pode variar de 2 até 6. O projetista tem a liberdade de definir o valor. Se eu tiver uma linha de centro acima de 40 graus, o K vai variar entre 1 e 2. Se eu tiver uma linha de centro ali inclinada 90 graus, quer dizer que as polias estão na vertical, né? Uma em cima da outra. Então, basicamente, eu elimino o efeito catenário, né? Ou reduz, né, drasticamente esse efeito, né? Por isso que diminui o valor do K. E eu vou multiplicar pela massa por metro da corrente, multiplicar pela força da gravidade e pela distância entre centros, né? Eu tenho esse valor do efeito catenário, tá? Como eu comentei, geralmente é a menor parcela, tá? Dessas três componentes. A força tangencial geralmente é a mais representativa, né, nesse cálculo total, ok? Então, para a gente aplicar todos esses conhecimentos que a gente acabou de ver, né, tem um exercício aqui, né, que foi proposto também no livro, onde ele coloca ali um redutor de 8 kW de potência, gira a uma velocidade de 300 RPM na entrada e aciona uma correia transportadora a 200 RPM. Né? Então já tem a relação ali de velocidades. A distância entre centros deve ser de aproximadamente 710 milímetros. Né? Ou seja, você vai poder alterar um pouquinho para mais ou para menos esse valor. O que ele está pedindo para fazer é o seguinte: selecione, né, a corrente adequada para essa transmissão. Então os dados que ele colocou ali, ó, a roda dentada menor tem 20 dentes, e pediu para você usar um fator de serviço de 1.4 e um fator de segurança de 1.0. Tá? Os demais parâmetros você tem a liberdade de definir caso seja necessário. Né? E aí eu vou extrapolar um pouquinho isso daqui para vocês praticarem mais e usarem melhor as tabelas e o conteúdo que a gente viu nessa teoria. Eu vou pedir para vocês selecionarem duas soluções, não apenas uma. Uma solução vocês vão selecionar a corrente de fileira única. Então, ou seja, qual que é a menor corrente, né, dentre os tipos de corrente que consegue transmitir essa potência com apenas uma fileira. E na outra solução vocês vão usar uma corrente menor do que essa, né? E obviamente vocês vão ter que usar mais de uma fileira.
e aí fica a critério de vocês escolher qual corrente e quantas fileiras vocês vão usar, ok? Então, tentem resolver esse probleminha. E aí, se tiver dúvida, né, a gente pode discutir melhor sobre ele na nossa próxima aula síncrona, ok?